Como meu esposo bem explicou, nós entramos no nosso calendário pascal. É difícil falar essa palavra, né? Pascal. E daqui até o dia 20, que será o domingo de Páscoa, nós estaremos trazendo mensagens referentes ao tempo de Cristo, a trajetória de Cristo Jesus até a sua morte e ressurreição na cruz. E nós traremos alguns temas para nós abordarmos que são importantes para nós. Nós poderíamos dizer que são os frutos que nós, como filhos e filhas de Deus, estamos colhendo a partir da morte e ressurreição de Cristo Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz por uma razão, Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos, mas existem frutos que nós vamos colher em terra, aqui na nossa vida terrena, e existem frutos que nós colheremos na nossa vida celestial, quando nós tivermos um corpo glorificado, novas vestes, um novo nome, porque essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós iremos falar sobre o amor que nos une a partir do momento que negamos a nós mesmos, as nossas próprias vontades e o nosso eu. Eu sei que para você, para mim, para todos nós como filhos e filhas de Deus, é difícil fazer a vontade de Deus. Para quem fala que é fácil, com toda certeza está mentindo. É difícil, porque quando nós falamos de Cristo Jesus, quando nós falamos de transformação, quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de cristianismo, nós estamos falando de renúncia. Diga, cristianismo é renúncia. Não dorme não, em nome de Jesus, amém? Fique aqui para você ser abençoado pela palavra do Senhor. Cristianismo é renúncia. E nós, quando nos entregamos a Cristo Jesus, nós estamos nos posicionando como filho e filha de Deus para renunciarmos em favor de Cristo Jesus. Mas antes, vamos ler o texto. O Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim. Um pouco antes da festa do que, gente? Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou o quê, queridos? A lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro sempre extremo, né, gente? Versículo 10, respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Versículo 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se o que, igreja? As praticarem.
Aqui está um texto que muitos de nós conhecemos, se não todos nós. Quando nós falamos, como nós bem falamos no início da mensagem, quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando de um Cristo, de um Senhor, de um soberano Deus que se abdicou da sua glória, se fez carne, se fez homem aqui na terra para servir. E aqui está um dos textos que para nós podemos considerar como um dos mais importantes para nós como cristãos, porque Jesus, quando ele trouxe essa prática do ensinamento do servir, ele trouxe com intenção. Nada do que Jesus fala nos evangelhos, que nos é apresentado nos evangelhos, nada do que ele fez foi por fazer. Todas as ações de Cristo Jesus foram ações intencionais. E essa ação de lavar os pés dos discípulos foi mais uma ação intencional de Jesus para ensinar. Por quê? Porque Jesus sabia que estava se iniciando ali no meio dos discípulos um sentimento de competição. Porque lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 24, cita que os discípulos estavam discutindo entre eles para saber quem era o maior entre eles. Então Jesus já sabia que estava instaurando no meio deles o sentimento de competição. Aí me responde uma coisinha para eu saber se você está comigo. Dentro da igreja, será que tem esse sentimento de competição? Pois é. Se a igreja do Senhor, iniciando lá há mais de 2000 anos atrás, existia o problema da competição, do ego, porque um estava querendo ser melhor que o outro, quem dirá nós que chegamos agora. Nós chegamos agora, então se nós chegamos agora, com toda certeza nós teremos muitos problemas como igreja do Senhor. Se você conhece Paulo, se você conhece Pedro, se você conhece Tiago, se você conhece João na Bíblia, você sabe que eles foram apóstolos e que todos eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Eles escreveram cartas para as igrejas que estavam sendo instituídas nos lugares. E o que essas cartas tinham em comum? Elas queriam resolver algum tipo de problema que existia naquelas igrejas, olha só. Aí hoje nós ouvimos pessoas falando assim, eu vou congregar, vou nada, na igreja só tem gente falsa, só tem gente mentirosa, só tem gente invejosa, só tem gente que quer cuidar da vida dos outros. Meu irmão, se você está precisando de Cristo Jesus, é aqui que você tem que estar. Porque é aqui que vão chegar pessoas sujas, pecaminosas, que precisam ser lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos entender que onde nós formos, nós teremos pessoas. E onde tem pessoas, com toda certeza, haverá o pecado, haverá coisas que vai te entristecer e vai me entristecer. Só que aqui Jesus ele foi muito perfeito, como sempre, porque ele trouxe aos discípulos uma mensagem de você precisa servir. E além de servir, você precisa ter comunhão, porque o lavar os pés aqui está falando sobre servir e sobre ter comunhão. Sobre você se abdicar do seu eu, das suas vontades, sobre você se abdicar dos seus achismos, para você servir. E não é nós servirmos somente aquele que nós queremos, porque é fácil nós servir quem nós queremos. É fácil nós servir aqueles que nós amamos, é fácil nós servirmos aquele que nós temos afinidade, é fácil nós servirmos aquele que nós temos proximidade, que a gente conhece, que a gente tem um relacionamento. O difícil está em nós servirmos aquele que nós olhamos e falamos assim, não me desce. Já ouviu essa frase? Ai, fulano no quê? Não me desce. Ai, não consigo conversar com fulano. Meu Deus do céu, quando eu vejo fulano, meu Deus do céu, quando eu estou perto de fulano, é esse aí que Jesus quer que você sirva. Sabe por quê? Se tem alguém na sua vida, preste atenção no que eu vou falar para você. Se tem alguém na sua vida que não está descendo em você, que você não está suportando, essa pessoa não vai sair da sua vida enquanto Jesus não trabalhar no seu coração. Porque o Senhor vai usar aquela pessoa que não te desce para forjar o seu caráter. Já parou para pensar nisso? Que às vezes você está aí lidando com uma pessoa que você não gostaria de lidar, que você não gostaria de comungar, que você não gostaria de estar perto, mas ela ainda não saiu da sua vida porque Jesus está querendo tratar o seu caráter? Então o Senhor ele vai se aproveitar de todas as circunstâncias. E aqui está uma mensagem, quando Jesus ele trouxe essa mensagem de lavar os pés, aqui também estava uma mensagem de despedida, porque, meus irmãos, estava chegando a hora. Estava chegando a hora de Cristo ser preso, de Cristo ser julgado, de Cristo ser crucificado e ser morto.
E uma mensagem de despedida como essa era de fato uma mensagem para cravar no coração daqueles discípulos, para que eles pudessem se lembrar para o que o Senhor os havia chamado. E se naquela época Jesus chamou 12 homens, para que esses 12 homens aumentassem aquele número, para que mais e mais pessoas pudessem se posicionar como outros discípulos e discípulas de Jesus, nós estamos aqui como fruto desse trabalho. E nós estamos aqui hoje também como discípulos, seguidores de Cristo, para que nós possamos aprender a negar as nossas vontades, para fazermos a vontade do Senhor e lavar os pés daquele que nós precisamos lavar os pés. E às vezes lavar os pés nos nossos dias de hoje, até mesmo naquele contexto em que Jesus estava, não é literal. É você servir, é você dar tudo de si, ou o máximo que você puder de si, para aquele que precisa. Independente se você é agradável daquela pessoa ou se não. Nós precisamos aprender a nos renunciar. 3 pontos importantes para nós observarmos. Jesus estava próximo da última ceia, momentos antes de ser crucificado. Ele sabia que os seus discípulos enfrentariam momentos e tempos difíceis. E em meio a tantos ensinamentos, ele quis enfatizar com esta ação o amor verdadeiro que nós como cristãos precisamos ter. Diga glória a Deus. E aí, o que tem de novo nesse amor, nessa ação que Cristo Jesus nos ensina a partir de lavar os pés dos discípulos? Primeiro de tudo, o amor de Jesus, ele não é envolto pelo nosso padrão. O amor de Jesus, ele não é medido por meio das nossas vontades e dos nossos achismos. Porque lá deixa eu ver aqui se eu coloquei o texto. No versículo 34 do capítulo 13, vamos ler, você pode acompanhar pelo telão. Ele diz assim, ó: um novo mandamento dou a vocês, amem-se o quê? Uns aos outros como o que, igreja? Eu os amei. Preste atenção, ele deixa muito claro, ame o próximo como o quê? Eu os amei. Não ame o próximo segundo as suas vontades, não ame o próximo segundo os seus achismos, não ame o próximo segundo as suas emoções, segundo aquilo que você sente. Ame o próximo, ame uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Cristo Jesus foi expressado na cruz por mim e por você de forma sacrificial. E o amor de Jesus, ele é sacrificial porque ele deu a vida por nós, como diz, por exemplo, lá em João, capítulo 15, versículo 3. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. O Senhor Jesus deu a sua vida por mim e por você. E ele fez isso para que eu e você pudéssemos olhar para o outro, olhar para o próximo e ter a mesma ação que Cristo teve. E como eu disse, às vezes dar a vida não é literal, mas às vezes é sacrificial, mesmo que você não entenda. Então o amor de Cristo, ele é sacrificial. Segundo, o amor de Cristo por mim e por você, ele é incondicional. Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Você não precisa abrir na sua Bíblia, eu leio para você. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Diga: Cristo morreu em meu lugar. Aquela cruz era para mim e para você. Aquele lugar era para mim e para você. E eu sei que é algo difícil de nós compreendermos e de nós assimilarmos, porque nós pensamos assim: como pode um Deus que se diz Deus soberano, Criador dos céus e da terra, se fazer homem numa terra para morrer por uma humanidade pecadora? É esse o amor que Cristo quer que seja plantado no meu e no seu coração, igreja. Todas as vezes que nós falamos de negar o nosso eu, negar as nossas vontades, negar aquilo que de fato somos, não é uma tarefa difícil, só que quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, eu vejo que é possível. Porque pense comigo, você acha que o sacrifício de Cristo na cruz não doeu nele? Ele fez orações, o Cristo, o Salvador, fez orações antes de ser crucificado. E a última oração que ele fez foi: Pai, se possível for o quê? Passa de mim este cálice.
Ou seja, se possível for, não permita que eu viva essa dor, não permita que eu viva esse sofrimento. E nós, como filhos de Deus, somos os primeiros a resistir quando o assunto é negar as nossas vontades em favor do outro. Quando o assunto é negar o nosso eu para servir o outro, para estar com o outro da maneira que Cristo quer que sejamos. Todas as vezes que nós renunciamos o nosso eu para se juntar àquele que eu falei no início, né, aquela pessoa que não nos desce, nós estamos dando um soco no estômago do diabo, porque ele acaba perdendo força. Agora, quando nós dizemos sim para as nossas emoções, não vou me aproximar, não vou chegar perto, não vou servir porque eu não gosto, nós estamos potencializando os planos de Satanás na vida da igreja. O Senhor Jesus, Ele tem um plano para mim e para você como igreja de Cristo, uma igreja unida, uma igreja que se move pelo amor que Ele apresentou a nós, mas nós, por causa do nosso eu, das nossas vontades, das nossas emoções, da nossa carne, nós queremos viver da nossa maneira, que é o que nos causa a divisão. Por que será que hoje a gente liga, por exemplo, o YouTube e a gente vê debates, por exemplo, de teólogos, cada um defendendo uma posição, aquilo cria rusga, e aí aqueles pastores, aqueles teólogos que estavam naquela mesa se levantam, a câmera desliga, vai cada um para o seu lugar, não se falam, não comungam entre si, porque nós estamos criando essas divisões, nós estamos criando o limite, nós estamos construindo os muros entre eu e o próximo. E se teve algo que Jesus fez ao lavar os pés dos discípulos para ensinar a eles sobre servir e ter comunhão, foi: não construa muros. Às vezes nós construímos muro entre nós e pessoas, às vezes nós construímos muralhas, inclusive, entre nós e pessoas. Não vou me aproximar, não vou estar perto, não vou servir, não vou estar junto. Não é isso que o Senhor espera de nós. Então o amor dele é incondicional, ou seja, não tem condição. Jesus não olhou para mim, para você e disse assim: eu vou amar você se você for assim. Eu vou amar você se você for desse jeito, se você for desse modo, se você tiver um cabelo longo, se você só usa saia. Eu vou amar você se você tiver o crentez fluente na sua língua, aleluia, glória a Deus, está amarrado. Eu vou amar você se você for assim, nesse perfil. Não, ele apenas me amou e te amou. E quando nós vemos alguém passando por essa porta ou entrando na nossa vida, nós não podemos fazer um raio-x nessa pessoa para dizer se ela é receptiva ou não do nosso amor. Nós devemos apenas amá-la e servi-la. Quem está compreendendo? O amor de Jesus, como nós estamos falando, ele não é no nosso padrão, ou seja, ele é sacrificial, ele é incondicional e ele é prático. Olha só. O amor de Cristo Jesus, que é o mesmo amor que eu e você devemos ter uns pelos outros, é prático. Ou seja, o que eu posso fazer em favor de fulano? O que eu posso fazer em favor da igreja? De que forma eu posso servir a igreja do Senhor, o corpo de Cristo? Aonde eu posso me encaixar para fazer algo que vai contribuir para o reino de Deus? Ele é prático, não é só eu amo. Não, eu amo você em Cristo Jesus, viu, meu irmão, minha irmã? Mas aí quando o irmão precisa, quando a irmã precisa, ó, a gente capa o gato. Eu vou ajudar nada. Ah, não conta comigo não, ô irmã, não posso. Não posso, não vai dar não, viu? Olha, desculpa, não vai dar. Não, não é assim. O Senhor conta conosco para exercermos um amor prático. Em João capítulo 13, versículo 14 e 15, como nós lemos, diz: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E olha que interessante, né? Pedro, extremamente extremista, diz para o Senhor: não, Senhor, não, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, não vai não. E Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não terá parte comigo, ou seja, você não terá comunhão comigo. Aí olha que interessante o que ele diz: então, Senhor, lava-me também a minha cabeça, lava também as minhas mãos, ou seja, me lava por inteiro. E por que Jesus fala para ele assim: não, você só precisa que eu lave os seus pés? Porque ele já havia conhecido Cristo.
Assim somos nós, queridos. Quando nós conhecemos Cristo Jesus, o Senhor nos transforma, Ele nos lava, Ele nos purifica. Só que nós estamos numa caminhada de devoção ao Senhor, e essa caminhada, ela não acontece de uma vez. Você não vai deixar de pecar 100% enquanto vida terrena você tiver. Todos nós estaremos sujeitos a pecar todos os dias. O que vai diferir um do outro é aquele que peca, reconhece que errou, pede perdão e não peca mais. Nós temos uma natureza pecaminosa, então nós precisamos confiar que o Senhor está nos moldando e nos transformando a cada dia. Amém? Segundo, o amor é a marca do discípulo de Cristo Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Eita, amor, não tem discípulo aqui não, hein? Quem é discípulo aqui? Deixa eu ver. Sabe qual que é a sua marca? É o amor. Gente, o amor perdeu o peso. O eu te amo perdeu o peso. A gente vê hoje relacionamentos que duram 3 meses, e em 3 meses de relacionamento nós estamos vendo pessoas loucas de amor umas pelas outras, mas no 4º mês ela termina o relacionamento dela. O amor perdeu o peso, e o Senhor está nos lembrando nessa manhã que o amor que nós devemos sentir pelo outro é um amor que pesa sim. É a minha e a sua marca. Ainda que nós não queiramos, ainda que isso vá contra as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa marca é o amor, aquilo que o Senhor depositou em nós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Luane, eu quero que as pessoas saibam que eu sou filha de Deus. Eu quero que as pessoas saibam que eu sirvo ao Senhor. Será que nós temos amado? Será que nós temos despojado do nosso serviço para o outro? Ou a gente serve só quando dá? A gente faz só quando quer? A gente se entrega só quando pode? Porque isso não é amor. O amor é aquilo que meu esposo sempre fala, né? Às vezes a gente pega a nossa dor, coloca no bolso e vai ouvir o que o outro tem a dizer. A gente enxuga as nossas lágrimas para enxugar as lágrimas do outro. Quantas vezes, às vezes você vai estar numa situação de sofrimento e vai vir alguém falar com você, desabafar com você, e o mesmo problema que você está vivendo é o problema que aquela pessoa está vivendo. Você vai orar por aquela pessoa, o milagre vai acontecer na vida daquela pessoa, mas ainda não vai ter acontecido no seu. Às vezes é exatamente isso que nós teremos que fazer. Não foi o que Cristo Jesus fez na cruz, crucificado? Teve um ladrão que reconheceu Ele como Cristo Salvador. E ele disse, eu quero estar com o Senhor hoje. Salva minha alma. E Jesus disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus ensanguentado, crucificado, uma cruz de espinho em sua cabeça. Ele olha para o ladrão na cruz. Ele atende ao pedido daquele ladrão na cruz. E nós, quando vivemos tempos difíceis, nós nos fechamos. E às vezes o Senhor quer usar o seu tempo de dor, o seu tempo de sofrimento, para que você possa servir o outro, lavar os pés do outro. O negar a si mesmo está aí também. Às vezes a gente fala do negar a si mesmo envolvido somente no nosso relacionamento com Deus, mas o negar a si mesmo também envolve nós renunciarmos o nosso eu para servirmos aqueles que nós não queremos servir. Gente, quando fala de servidão, está falando de servir aquele que nós não queremos. Aquele que não nos desce mesmo, porque é fácil eu servir o meu marido, eu amo ele. E para servir aquele que eu não gosto tanto? Aquele que eu não me entendo muito bem? Como que a gente faz? Renunciando o nosso eu e a nossa vontade. Terceiro, nós já caminharemos para o encerramento, preste atenção. Agora, na prática, como que nós podemos viver esse amor? Porque você entendeu o que é o amor de Cristo na sua vida, você entendeu que o Senhor quer que você sirva, e talvez você está se perguntando, como que eu sirvo? Preste atenção, perdoando uns aos outros. Diga, perdoando uns aos outros. Faz um carinho no ombro da pessoa que está do seu lado assim, ó, para ela dar uma acordadinha. Não cutuca e não belisca não, só faz um chamego. Primeiro de tudo, perdoe. Por quê? Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. O amor de Cristo Jesus nas nossas vidas, ele é exercido também através do perdão. Segundo, sirva com humildade. Diga, servir com humildade.
Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Nós servimos ao outro por meio do amor e com humildade. Nós servimos o outro com o coração entregue. Nós servimos o outro com a convicção de que não importa se eu vou receber algo em troca. Às vezes a gente se questiona, né? Eu vou fazer o quê para fulano? Eu não vou receber nada em troca. A gente acha que a servidão é uma via de mão dupla. Não. Quando nós falamos em servir, nós estamos falando de uma via de mão única. Você só faz. Você não faz esperando o que vão te fazer de volta. Uma mãe, quando cuida de um filho e ama um filho, ela nunca faz contas para esse filho. Ela nunca fala: olha, eu gastei tantos reais de fralda, tantos reais de leite, a sua faculdade, você tem que me devolver X valor. Não, o pai e a mãe só faz. E é exatamente esse o sentimento que nós devemos ter. Eu vou fazer pelo outro, ainda que isso não me dê retorno. Terceiro, intercedendo pelos irmãos. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder, tá bom? Fica com a sua cabecinha estática. Quando foi a última vez, se teve alguma vez, que você derramou lágrimas por um irmão? Não responde, eu não quero saber a resposta. Que você dobrou o seu joelho e você suplicou por uma pessoa. E você clamou, e você chorou, e você falou: Senhor, eu estou aqui intercedendo pela vida dessa pessoa. Às vezes nós fazemos orações tão superficiais. A gente é movido pela correria da nossa vida, e a oração que geralmente a gente faz é: Senhor, a pessoa fulano. Senhor, vai lá na vida, na casa. Às vezes nós precisamos fazer orações intencionais. Tem pessoas que estão confiando a dor delas a você. E se Deus impeliu essa pessoa a confiar a dor dela a você, é porque o Senhor quer que você derrame lágrimas por ela. É porque o Senhor quer que você ore por ela, que você busque, que você peça, que você interceda ao Senhor por ela. Amém? E por último, demonstrando compaixão e generosidade. Queridos, em 1 João capítulo 3, versículo 17 diz: se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus irmãos, como eu digo que eu amo ao Senhor, se eu não quero servir aquele que precisa ser servido? Às vezes um irmão chegou em você e ele não está compartilhando uma dor física, ele está compartilhando uma dor financeira. E você e eu, às vezes, temos condições de ajudar, e a primeira coisa que a gente faz é: será? Será que eu faço? Poxa, será que eu vou? Poxa, nossa, mas vai me faltar. Poxa, mas não. Se eu enxergo que o outro precisa, eu tenho recurso e eu não ajudo, o amor de Deus não está em mim. Porque o amor de Deus envolve nós servirmos sem ficar fazendo contas. O amor de Deus envolve nós fazermos sem ficarmos olhando e tentando perceber se aquilo é uma ação correta ou não. Todas as vezes que nós decidimos ajudar o próximo, é uma ação correta e Deus está ali. Uma pessoa fez a seguinte pergunta, e é a pergunta que nós vamos refletir nessa manhã, preste atenção. O mundo pergunta: quantas pessoas trabalham para você? Porque hoje nós valemos pelo que temos, não é verdade? Quantos seguidores nós temos? Qual é a nossa posição na sociedade? Quanto de dinheiro temos na nossa conta? Qual o carro que a gente anda? Qual a casa que a gente tem? Para o mundo hoje, as pessoas elas nos definem a partir daquilo que nós temos. Só que o Senhor quer saber para quantas pessoas você trabalha. O Senhor quer saber para quantas pessoas eu trabalho, quantas pessoas eu estou servindo, quantas pessoas eu estou dedicando de mim para o outro. É isso que o Senhor quer saber. Quando nós chegarmos no céu, o Senhor não vai dizer: oh, você presbiteriano,
Oh, você é batista? Nossa, você é calvinista? Arminiano. Arminiano não entra no céu, não. 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 Lá no céu seremos todos filhos e filhas do Senhor. Então o Senhor não quer saber o que nós temos, Ele quer saber como nós iremos servir o outro. E qual que é a ordem do Senhor para as nossas vidas? Servir, santificar-se, para então encontrarmos a verdadeira alegria. Diga servir, santificar-se, verdadeira alegria. Eu até coloquei uma setinha aqui, ó, exatamente nessa ordem. Daqui para cá. Primeiro eu sirvo. Primeiro eu faço o quê? Atrelado a isso eu me santifico. Eu vou removendo, vou buscando ajuda no Senhor para ser transformada por Ele. Para que então eu possa encontrar a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tudo na vida de um filho e de uma filha de Deus vai se resumir na comunhão e no serviço. Quantos pés você lavará na sua vida? Quantos pés você enxugará na sua caminhada cristã? E fica essa reflexão para nós essa manhã, amém? Vamos orar? Fique de pé. Pai querido, amado dos nossos corações, nós louvamos a Ti, Senhor,